Meu nome é Aline Aparecida da Silva Teixeira Gomes, tenho 36 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Me sentia assim que ninguém gostava de mim, meus pais não gostavam de mim, que eu era o patinho feio da família. Então, com 12 anos, eu lembro que a minha mãe me deixou sozinha em casa e ela tomava medicação. Então, eu juntei, nesse dia veio uma voz muito forte falando que era para me dar cabo da minha vida, que ninguém gostava de mim, eu juntei essas medicações dela e tomei tudo. E ali eu comecei a passar mal e ali eu falei, agora eu vou morrer. Só não morri mesmo pela misericórdia de Deus. O coração disparou, ali eu comecei já a tremer, já comecei a passar mal, eu falei, eu vou morrer. Aí já veio o desespero. Já não queria morrer mais, porque ali eu vi a morte na minha frente, né? Então eu cheguei muito perturbada, depressão, uma dor de cabeça que não acabava. Eu não tinha hora para nada. Não tinha uma organização, minha vida era uma bagunça. Eu não sabia nem onde começar e nem onde terminar. Eu falava que não tinha nem início, nem meio, nem fim. Era tudo uma bagunça. Com a vida toda destruída, sentimentalmente, casamento todo destruído. E sempre recebi convites para poder ir até a igreja, mas nunca consegui. E numa madrugada, onde meu marido na época chegou bêbado, me agredindo com palavras, eu vi uma chamada da terapia do amor e me chamou muita atenção. Então eu resolvi chegar até lá. Chamei uma vizinha que já ia, né? E cheguei até a igreja para poder cuidar dessa área sentimental. E fiquei ali, 8 anos buscando por essa pessoa, 8 anos só pensando nele, todos os propósitos, toda a campanha era só focada nessa área, na vida sentimental. E o tempo foi passando. E o mais importante, eu não priorizei, que era a minha vida espiritual. E eu não suportei, dentro desses 8 anos, eu me afastei. Veio a separação, então ele já não era o foco mais. Aí o foco já virou para os meus filhos, que eram 2 crianças pequenas. Então ali eu comecei a viver para eles, pensava neles. Às vezes algumas coisas de errado eu nem fazia por causa deles, não pensando em Deus, em tudo que eu tinha recebido, mas pensando nos filhos. Eles começaram a ser a minha prioridade. Durante 3 meses eu fiquei afastada. Para mim foi o suficiente. Foi o meu fundo de poço, aonde eu me prostituí, eu envolvi com outras pessoas, com outra pessoa, né? Sofri muito, fui muito humilhada. Na minha mente havia uma bagunça, eram vários pensamentos. A angústia era tão grande, tão profunda, um buraco que havia dentro de mim, que ao mesmo tempo eu pensava de uma forma assim, eu preciso de um homem, vou falar assim, para me ser feliz. Aí ao mesmo tempo, não, eu tenho que ficar sozinha. Aí vinham os filhos também que dependiam de mim, que não tinham pedido para vir no mundo. Minha mente era bombardeada 24 horas. Era um desespero, vontade de morrer muito grande, que na minha mente eu ouvi uma voz falando que eu tinha que acabar com tudo, que a solução de tudo era quando eu morresse. E num dia, muito angustiada, pensando o que eu tinha feito da minha vida, que eu já não tinha força para orar, para olhar para o céu, ali eu fiz uma reflexão e falei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E ali eu liguei no programa da rádio e ouvi uma chamada, onde estava falando do jejum de Daniel. E eu, na hora, deu um start na minha mente, que eu falei, é isso aí. É isso que eu preciso, porque o jejum era para receber o Espírito Santo. E ali eu reconheci que o tempo que eu fiquei na igreja, o tempo só desprezei o Espírito Santo, não dei valor a Deus. Mas só que Deus falou comigo que ainda tinha tempo para mim, que eu sabia o local, sabia o endereço, então era só eu ir. E eu fui, cheguei numa quarta-feira, 3 horas da tarde. Só que antes disso, também houve que o pastor que estava anunciando, ele falou, às vezes você está aí e você não está tendo força, liga para a gente. Eu peguei, liguei na hora. Só que na hora travou tudo, a minha mente travou e o pastor falando, pode falar o seu nome, o que está acontecendo, e eu não falava nada, minha voz travou. E ali já era uma batalha espiritual, porque o mal não queria que eu voltasse. Mas aí ele falou assim, estou te esperando aqui às 3 horas ou às 7h30 da noite. E ali eu desliguei o telefone, aí respirei assim, minha voz já saiu, eu falei, é isso, eu vou lá. Aí eu participei daquela
reunião de quarta-feira, né, afastado, busquei o Espírito Santo, ouvi ele falando o que ia ser aquele jejum de Daniel. Na que terminou a reunião, ele me chamou e falou assim, e aí, tá decidido? Eu falei, tô. É isso que eu quero, porém que eu quero até me batizar. E ele falou, batizar não, a senhora não vai batizar não. E isso marcou para mim, porque eu falei, tô chegando, ele vai querer me batizar e eu quero. Ele falou, não, se a senhora batizar agora, a senhora tá com medo de ir pro inferno, mas a senhora não arrependeu de nada e não deu tempo de se arrepender. Arrependimento não é remorso, não. Arrependimento sai de dentro da gente. E eu lembro que esse dia eu fui a pé para casa, porque eu refleti aquilo que ele falou. Eu lembro que eu estava com o dia da passagem, eu falei, eu quero ir embora até a pé hoje, porque isso que ele falou é forte. Aí eu fui embora para casa pensando, eu falei, eu preciso me arrepender. Aí eu lembro que eu comecei a ler o livro Nos Passos de Jesus, que falava do batismo, que ele falou que só ia me batizar, não ia deixar ninguém me batizar, só ia me batizar depois que eu me arrependesse. E ali, de madrugada, o bispo falando, você que quer o Espírito Santo, e eu comecei a buscar o Espírito Santo, só que eu falei assim, meu Deus, eu fiquei 8 anos dentro da igreja só buscando para mim. Eu nunca me preocupei de saber o que o Senhor queria de mim. Então, a partir de hoje, eu vou só pedir uma coisa, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? E havia muita mágoa dentro de mim, eu lembro disso. Então, uma das coisas que Deus começou a me mostrar é o quê? Você vai ter que perdoar, você vai ter que ir atrás dessas pessoas. E eu lembro que foi difícil, porque o orgulho falava muito alto. Só que eu falei, não, eu tenho que olhar a oportunidade que eu estou recebendo e o que eu vou receber. É o Espírito Santo, então é a vontade dele, não é a minha. Aí eu fui atrás das pessoas, pedi perdão para elas. Umas ficavam até espantadas, falando, mas que isso? Eu preciso ouvir. Aí pedi o perdão para elas. E ali eu falava com Deus, e agora, meu Deus, tem mais alguma coisa? E ali Deus começava a me mostrar os detalhes, roupa, você tem que largar isso, hábito, jeito de conversar, a forma de chegar na igreja. Ele falou, tem que ser tudo diferente. E eu lembro que uma das coisas que me marcava é que quando eu me arrumava para ir para a igreja, eu abria o meu guarda-roupa e eu falava com Deus assim, meu Deus, eu não sou digna nem de procurar roupa para me chegar na tua casa. Porque eu abri esse guarda-roupa várias vezes para escolher uma roupa para fazer coisa errada. Então agora é o Senhor que vai me falar, peça de roupa que o Senhor quer que eu vista, porque eu estou me preparando para algo muito especial, não sei o dia, não me pertence. O dia é do Senhor. Eu quero te agradar, eu quero fazer para o Senhor. E ali, eu chegava na igreja, eu lembro que eu chegava na porta da igreja e falava assim, agora o Senhor quer que eu sente aonde? Eu escolhi muito tempo sentar aqui atrás para não prestar atenção, porque eu ficava aqui atrás fazendo o quê? Depois de 8 anos saí, então agora eu não sou digna de escolher nem o banco que eu vou sentar. E Deus falava, lá na frente, no primeiro banco, e é os que eu temia, porque eu nunca gostei de sentar no primeiro banco na época. E na reunião, sempre o Espírito Santo mostrava algo que eu tinha que fazer, sacrificar, me preparar, jejum, as madrugadas. Aí eu saí dali forte, disposta a fazer. Chegava em casa, me humilhava para Deus. Eu lembro que às vezes eu estava nos meus afazeres domésticos dentro de casa, eu falava assim, meu Deus, está faltando algo, o que o Senhor quer que eu faça? Tem mais coisa? Pode falar, eu estou aqui, pronta para ouvir. E eu estava me despojando de tudo que estava dentro de mim. Eu não tinha hábito de ler a Bíblia era só na igreja. E Deus, às vezes Deus falava assim, vai, larga tudo agora e vai ler minha palavra. Acordava de madrugada, ia ler a Bíblia. Ia no banheiro, eu lembro do banheiro também, eu lembro que foi forte, que meu banheiro era pequenininho, muito humilde, e um dia Deus falou, nessas buscas, Deus falou, vai me buscar no banheiro, quero ser lá. Aí eu fui, busquei, eu saía cada vez forte. Eu falava, meu Deus, o dia, a hora não importa, eu quero fazer o que o Senhor quer. Aí chegou o dia, eu lembro quando foi num sábado, e eu falei, Deus colocou dentro de mim assim, pode se preparar hoje, que hoje você vai se batizar. Porque realmente eu não me preocupei. Depois que o pastor falou, eu falei, não, realmente eu tenho que me arrepender. Aí eu comecei a tomar nojo de tudo que eu tinha feito. Quando eu pensava, tudo que eu tinha feito longe da presença de Deus, que começou a me dar nojo. Aí Deus falou, agora é a hora. Aí um sábado, um dia antes, eu lembro que eu me preparei, Deus apagou tudo. Aí eu fui embora para casa, e eu lembro que foi muito forte, porque aí na madrugada eu falei, meu Deus, eu creio que ainda tem alguma coisa que eu posso fazer que eu nunca fiz para esse domingo. E aí Deus colocou dentro de minha mãe, quando se levantar, você vai fazer um jejum de palavras. Você não vai conversar com ninguém, você tem filho pequeno, eu não sei o que você vai arrumar não. Faz sinal, mas a sua primeira palavra vai ser comigo. Aí eu falei, tá ligado. Aí avisei quem eu tinha que avisar, que no outro dia não adiantava me perguntar nada, aí levantei cedo, bem cedinho,
Me preparei, coloquei minha melhor roupa e falei, é hoje, meu Deus, é hoje. E fui e fiz o jejum de palavras, saí em silêncio, cheguei cedo na igreja, eu lembro até o banco que eu me sentei na igreja na época. E aí o bispo ia entrar ao vivo falando para a gente receber o Espírito Santo. Aí eu estava ali no Espírito, uns chegavam, cumprimentava, eu ali focada. Aí o pastor subiu no altar e falou assim, pode ficar de pé, gente, hoje é o grande dia. Daqui a pouco a gente vai colocar o bispo ao vivo e você fica aí na fé. Aí eu coloquei a mão no meu coração, aí ele colocou a entrada ao vivo do bispo e o bispo falando, receba o Espírito Santo, ele só falou isso. Aí naquela hora foi minha primeira palavra, eu falei, oh meu Deus, tudo que eu tinha que entregar para o Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu continuo sendo uma pecadora, mas tudo que eu tinha que entregar, que estava escondido dentro de mim, eu entreguei para o Senhor. Então que seja feita a vontade do Senhor, não a minha também. Se não for para ser hoje, mas se o Senhor me trouxe aqui, aí naquele momento eu falando com Deus, ali começou a nascer uma alegria que eu nunca conheci na minha vida, uma paz tão grande. E aquela alegria, eu falei assim, meu Deus, e o que é isso? Eu nunca, nem quando meus filhos nasceu, eu tive essa alegria. Aí na hora ali que Deus me selou ali, ele falou assim, agora já era, agora é nós dois, agora é para fazer a minha vontade. E ali eu agradeci a Deus, falei, Senhor, meu Deus, eu não mereço me sentir tão pequena, falei, depois de tudo o Senhor me aceitou. Falei, que dia que foi eu ter voltado numa época tão maravilhosa que eu nunca imaginava que eu ia voltar. O jejum de Daniel marcou a minha vida. E graças a Deus hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou com uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo também. Hoje ele é evangelista também, serve a Deus comigo. A gente também hoje está ganhando almas. A gente tem a nossa filha hoje, de 2 anos também. Hoje a gente vivemos para servir a Deus, dentro de um casamento abençoado e que agrada a Deus. Hoje a minha mente mudou, hoje eu tenho paz. Hoje a minha prioridade hoje é Deus. Hoje eu até falo com meu atual esposo. O nosso casamento é uma bênção, mas a minha prioridade é Deus. Hoje eu aprendi, hoje eu vivo esse temor que eu falo com Deus, eu posso perder tudo, filho, marido. A única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo, é a minha salvação, porque eu tive que pagar. Eu paguei para ver dentro da igreja, que a nossa prioridade tem que ser o Espírito Santo.